Bom dia, eu, pastora Ines, estou aqui para continuar falando sobre o fruto do Espírito. E lá no meu canal tenho sobre domínio próprio e sobre bondade, que está lá. Segue lá e grito. Agora eu estou aqui para continuar falando de mais 2 frutos. E eu, no primeiro vídeo, você vai ver lá que eu contei a experiência que a forma que Deus me deu para me conseguir cada dia lembrar que eu preciso do fruto do Espírito foi através de frutos mesmo, frutos da terra. E isso é uma coisa muito boa para a minha vida, que eu quero passar essa experiência que Deus tem me dado para a tua vida. Porque há muito tempo atrás, na minha conversão, eu ouvia a palavra, eu ia na igreja, eu ia para a escola bíblica, mas quando chegava na minha casa não conseguia colocar em prática aquilo que eu aprendi. Então eu perdia tudo. Porque uma das coisas mais importantes que o cristão tem que ter, que a pessoa tem que ter, é o fruto do Espírito Santo na vida dela. E lá eu falei sobre domínio próprio e sobre a bondade. E isso só está em Deus, você tem que buscar nele, somente nele. E hoje eu quero falar sobre fidelidade, fruto de fidelidade e o fruto mansidão, né? Da pessoa do Espírito Santo que vai te ajudar. E como ele ajudou você? Cada vez, domínio próprio, cada vez que eu olho um morango, eu lembro como eu estou indo no domínio próprio com Deus. Eu pergunto para Deus, Deus, como eu estou indo no domínio próprio, né? Em comer muito, em deixar que a minha mente vá tomando conta de coisas ruins. Então eu tenho que ter o domínio próprio e deixar com que Deus me domine, não as coisas do mundo. E a bondade, a banana tá lá. Vai lá que você vai ouvir, vai ser bom para você. Mas hoje eu quero ir para o que eu vou falar hoje. Sobre a fidelidade. E qual foi o fruto que você gravou para você, que Deus te ajuda, que você tem como parar para a tua vida? O limão. O limão é algo que cada vez que eu pego para temperar uma salada, para fazer um suco, um remédio, né, para gripe, eu lembro como estou indo da fidelidade, porque fidelidade não é algo fácil não, viu? Chupa um limão azedo para você ver. Então é algo que eu falei, tá aí, é o limão. Então eu quero falar com você. Uma pessoa fiel. Em primeiro lugar, na palavra, o que eu quero falar sobre o que é ser fiel, né, fidelidade. A Bíblia fala muito lá sobre Deus é fiel. Por que fala que Deus é fiel? Porque Deus cumpre tudo que Ele fala. E cumpriu tudo que Ele falou e tudo que Ele fala, Ele cumpre. Então, quando Deus fala, está falado. E Ele quer isso na nossa vida, esse fruto. Porque isso, se não tem na minha vida, é defeito de caráter, fidelidade. Se eu falo, eu vou no tal lugar, tal hora, eu tenho que ir. Porque isso vem muito sobre a disciplina na minha vida. Eu tenho que ter disciplina e isso eu não tinha quando eu me converti. Eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu caminhei, mas eu tive que buscar e tenho que buscar isso diariamente na minha vida, a fidelidade. Na palavra que eu falo, porque se eu não sou fiel naquilo que eu falo, eu perco crédito. As pessoas deixam de acreditar em mim. Eu perco isso. E isso era um defeito de caráter muito grande na minha vida. Eu vim disso do mundo para a conversão minha, para o evangelho como cristã, só que eu continuei assim. Tal horário eu tô lá. Só que eu chegava 3 horas depois. Você vem almoçar na minha casa? Vou. A pessoa preparava o melhor almoço, melhor comida, e eu às vezes não aparecia ou chegava muito tempo depois, e isso deixava a pessoa muito chateada. Porque uma pessoa que não é fiel com aquilo que ela fala, ela rouba a outra pessoa. Ela rouba a paz, ela rouba tempo. Então isso é um defeito de caráter. E isso Deus trabalhou na minha vida. Uma vez que foi muito sério, que um amigo meu estava com dor no peito, dor no coração, né, dor no peito, e ele falou, você pode ir comigo no hospital? Eu falei, pode me esperar que eu vou. Eu apareci 4, 5 horas depois, e ele estava pior do que estava, e ficou muito triste comigo. E eu vi como isso estava muito sério na minha vida. Eu falei, Deus, eu preciso mudar isso. Como? Deus falou, você precisa buscar o fruto de fidelidade, ser fiel com aquilo que você fala.
E eu busquei, graças a Deus, o Senhor tem me ajudado nisso, para a glória de Deus. Se eu falo, eu cumpro. Porque eu tinha dificuldade, atendia um, atendia outro, tinha dificuldade de falar não para alguém e acabava me atrasando com outras pessoas. E isso vai te ensinar a falar não. Eu não posso, hoje não dá. Porque eu já marquei algo com pessoa, porque hoje eu tenho isso para fazer. Porque se você não trabalhar esse fruto na tua vida, faz mal para você e faz mal para as pessoas. E você perde muito com isso. Então busque isso de Deus, a fidelidade. Fidelidade. Isso tem que ter na nossa vida. E o outro fruto é a mansidão. Uma pessoa mansa, ela muda todo um percurso das coisas. E isso tem cada vez que eu como o mamão. Cada vez que eu como mamão, eu digo como eu estou na minha parte de manso. O meu temperamento é um temperamento sanguíneo, mas é um temperamento. Deus trabalhou muito na minha vida, da parte de falar o que quer, né? Mas sempre fui uma pessoa assim, maleável, de conversar com o outro, mas tinha esse lado meu, mansidão, que Deus teve que mudar. Só que isso eu vi muito através de uma missionária que eu caminhei. Pensa numa mulher de Deus, que ela é. Só que eu caminhei com ela, viajando, levando bolsa dela. Agora no começo da minha conversão, eu queria muito aprender, então eu viajava com ela, levava bolsa. E ela, às vezes, por coisa muito pequena, ela estourava. Um dia ela deu um chute, depois que acabou todo o culto, atendeu, falou com todo mundo, muita gente curada. Mas quando foi todo mundo embora, ela, por uma coisa pequena, um copo de água, por exemplo, que não era do jeito dela, ela estourava, ela chutava as coisas. E eu dizia, como que você pode ser assim? Só que Deus me ensinou que ela precisava ser mansa e através, eu aprendi mais com o exemplo dela do que na minha vida isso. Quer dizer assim, se eu tenho que ser uma mulher cheia do Espírito Santo, eu não posso ser desse jeito, porque a mansidão, ela traz doçura na nossa vida. A mansidão, ela traz sinceridade. Eu não estou falando que traz... não estou falando que você tem que ser sincera. Você tem que ser sincera no falar o que você pensa, mas com mansidão. As pessoas recebem de uma outra maneira. E se você estiver no meio de uma briga, porque a mansidão, você, dentro da igreja, você tem ela. Perto de quem você ama. Mas a mansidão você precisa ter com o teu pai, com a tua mãe, com a tua família, com o teu filho, com a tua esposa, com o teu esposo. Quando uma briga, algo está acontecendo, se uma pessoa chega e fala assim, calma, aquilo ali, ó, muda. Porque a mansidão, ela traz doçura para nós. Então, que o Espírito Santo venha trazer esse fruto na tua vida. Mansidão. Se você não tem mansidão e não tem a fidelidade, você está perdendo muita coisa. Então, que Deus te ajude isso. A doçura que está na mansidão do Espírito Santo na tua vida e a fidelidade de ter palavra firme, de cumprir o que fala. Nós precisamos disso. E isso é defeito de caráter se nós não temos. E Deus precisa nos ajudar. Isso está em Deus para a tua vida. Ore, busque uma forma de você gravar como eu busquei. Não é porque eu estou falando do limão que você também vai... Não. Para mim foi bom isso e eu tenho isso até hoje na minha vida. Coloquei em prática. Se você quiser também, está aqui para a tua vida. Te ajudar de uma forma que você lembrar como eu estou indo na fidelidade e na mansidão. Deu para entender? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, eu oro para que o Senhor venha ajudar essa pessoa no fruto da fidelidade e no fruto da mansidão. Que ela consiga colocar em prática, Senhor, para que ela possa ser uma pessoa melhor com ela mesma e com as pessoas. E nessa sociedade em que vivemos, o Senhor conta com pessoas fiéis e com pessoas mansas. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda cada dia mais a colocar em prática esse fruto. Amém? Que Deus te abençoe. Compartilhe esse vídeo no Facebook, no Instagram e lá no meu canal. Me siga lá, Ilma Brito, que eu estou lá e eu gostaria que você seguisse e passasse para outras pessoas. Deus te abençoe.